Olá, boa tarde. É um prazer estar em mais um EBD junto com você para aprendermos mais da Bíblia. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Monteiro, atualmente sou professor da classe de adolescentes da nossa igreja. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Romanos. Hoje teremos nossa última aula sobre esse livro tão importante para a fé cristã, que apresenta doutrinas fundamentais para a nossa fé. Nas aulas passadas, nós já fizemos uma introdução a este livro, né? Falamos um pouco da importância dele para nós protestantes e também falamos qual foi o propósito de Paulo a escrever a carta aos Romanos. Né? Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta pois ele pretendia passar algum tempo em Roma ou até chegar a morar lá, pois aquela cidade, muitos estimam, seria a base para Paulo desenvolver um ministério na Espanha. Ele revela isso lá no final da carta dos Romanos, né? E então Paulo ele precisava escrever uma carta se apresentando para a igreja e apresentando toda a sua doutrina e todo o seu pensamento. Por isso que essa carta também é a carta mais sistemática da Bíblia e mais doutrinária da Bíblia. E Paulo também, como a gente já falou, assume um tom mais impessoal nessa carta. Diferente, por exemplo, da carta de Coríntios, que Paulo ele dá uns puxões de orelha na igreja, porque Paulo foi um dos que iniciou a igreja de Coríntios, né? Todas as outras cartas de Paulo que são destinadas a igrejas foram igrejas que ele iniciou o ministério, tirando a carta de Romanos. Por isso que ele assume um tom menos pessoal e um tom mais sistemático nessa carta, mais impessoal. Nós vimos também que a carta de Romanos pode ser dividida em dois grandes blocos, né? Um primeiro bloco que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que vai falar mais sobre a parte doutrinária. E um segundo bloco, dos capítulos 12 ao capítulo 16, que nos apresenta uma parte mais prática da carta. E é nesse bloco que nós vamos discorrer a nossa aula de hoje. Mas antes de entrarmos nessa parte mais prática da carta de Romanos, né, que vai nos apresentar como é que deve ser a vida do cristão, nós vamos recapitular rapidamente um pouquinho do que nós vimos nas outras aulas, né? Romanos, ele revela a nossa condição de ser humano, revela a nossa natureza humana. E como é que essa natureza humana é revelada por Romanos? Ao contrário do que muitos acreditam, o homem não é bom por natureza. Todos nós nascemos e somos pecadores. A carta de Romanos revela essa verdade para a gente. Nós não somos pessoas boas, nós somos pecadores. E a carta de Romanos também revela a condição de Deus, a natureza de Deus. Um Deus que é justo e um Deus que é santo, um Deus que abomina o pecado e exerce o julgamento dele sobre o pecado, porque ele é um Deus justo, né? E um Deus santo é um Deus que também não se mistura com o pecado. Se você quer saber um pouco mais desses atributos de Deus, eu recomendo que você assista a nossa primeira aula. Aqui nós estamos falando rapidamente, só para a gente recapitular um pouco dos conteúdos passados. E nós também vimos que Romanos revela que nós não vamos nos tornar justos perante Deus, né? Um Deus que odeia o pecado, um Deus que é santo, um Deus que não tolera o pecado. Nós não vamos nos tornar e não vamos conseguir nos aproximar dele através das nossas ações, através do cumprimento da lei. E era isso que muitos religiosos na época de Jesus e muitas pessoas até hoje em dia acham que por eu ser uma pessoa boa e fazer boas ações, eu vou conseguir quitar a minha dívida com Deus, eu vou conseguir me tornar justo perante Deus. E Romanos, ele acaba totalmente com essa ideia. Nós vimos
que a nossa justificação acontece pela fé em Jesus, somente pela fé. Inclusive, esta foi um dos pilares abordados na Reforma Protestante, uma igreja que falava que você podia ser salvo por venda, por compra de indulgências. Martinho Lutero chegou e mudou radicalmente essa ideia. O que nos leva para o céu, o que nos traz justificação é a fé. É acreditar que Jesus veio aqui e morreu para perdoar os nossos pecados. Além disso, nós também vimos que a partir do momento que nós que nós aceitamos Jesus e que nós temos fé em Jesus, nós precisamos ter um estilo de vida completamente novo, um estilo de vida que busca a santidade, um estilo de vida que é separado deste mundo. E é a partir desse ensinamento que Romanos traz para a gente que eu queria começar a refletir com vocês. Nos capítulos 12 ao 16, Romanos ele apresenta diversas atitudes práticas que nós cristãos temos que ter, que nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, temos que ter. E o primeiro aspecto que eu queria refletir com vocês hoje é que nessa parte prática da carta, iniciando o nosso EBD de hoje, é que Romanos evidencia que precisamos viver uma lógica diferente deste mundo. Existe um versículo em Romanos, logo no começo do capítulo 12, que é um versículo muito famoso e eu gostaria de ler com vocês agora, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este segundo versículo é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. E ele revela que nós, cristãos, uma vez que alcançados por Jesus, nós não podemos viver conforme as pessoas deste século. Uma comparação que dá para fazer e que eu penso é, por exemplo, imagine a água. Se eu pegar a água e botar ela no recipiente redondo, ela vai ficar redonda, a forma dela. Se eu pegar a água e botar no recipiente quadrado, ela vai ficar com formato quadrado. Mas nós, cristãos, não devemos ser tão maleável, não mudar de forma tão facilmente como a água. E mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade assim. Existe um filósofo contemporâneo chamado Bauman, que ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida. Né? O amor é líquido, todas as coisas são líquidas. São coisas que mudam muito. Uma coisa que era há 5 anos atrás, um valor que era há 5 anos atrás, hoje já não existe mais, hoje já mudou completamente. E nós, cristãos, temos valores e preceitos bíblicos que nós não podemos mudar. Muitas vezes querem mudar a nossa religião, querem fazer nós aceitarmos coisas que a Bíblia condena veementemente. Nós não podemos tomar o formato deste mundo. É isso que esse versículo nos apresenta. Isso, como a gente vê no versículo 1, é abrir mão da própria vida. Antigamente, as pessoas ofereciam um cordeiro em sacrifício a Deus, mas hoje Deus pede para que ofereçamos a nossa vida. O que isso significa? Deus quer que nós ofereçamos o nosso estilo de vida, que o nosso estilo de vida, que as suas ações no seu trabalho, que as suas ações em qualquer lugar que você esteja, na sua vida cotidiana, seja uma vida de acordo, que respeita
as regras de Deus. O sacrifício não é mais um animal, o sacrifício é sua própria vida. É abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos pensamentos deste mundo, das vontades deste mundo para viver uma vontade de Deus. E com certeza deve ser uma coisa, por exemplo, muito difícil para os romanos. Se a gente for olhar o contexto histórico dos romanos, Romanos era a capital do mundo naquela época, uma cidade cosmopolita, uma cidade com práticas, diversas práticas, por exemplo, que não agradavam a Deus. Paulo convidava aos cristãos a irem na contramão, enquanto era comum adorar o imperador, por exemplo, Paulo convidava os primeiros cristãos a irem contra essa ideia, a irem contra essas coisas. A eles não serem mais um Maria vai com as outras. Não, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Então, Romanos evidencia que precisamos viver numa lógica diferente da nossa sociedade. Além disso, Romanos também nos ensina a respeitar as autoridades. Eu fico imaginando como os primeiros cristãos lá de Roma devem ter lido e interpretado essa passagem, porque com certeza não era uma coisa fácil para eles, uma vez que o Império Romano ele era um império, como eu falei, né, contrário aos cristãos. A gente sabe que o imperador ele era considerado um deus e ele devia ser adorado. E muitos cristãos, por exemplo, foram perseguidos tanto pelos judeus, mas também pelos romanos. Principalmente também depois da época de Paulo, houve uma perseguição ferrenha do Império Romano aos primeiros cristãos. E com certeza era uma mensagem muito difícil para os primeiros cristãos ouvirem. Por que que eles não podiam se rebelar contra os romanos e acabar com essa tirania romana e acabar com a opressão que Roma trazia sobre o povo? Mas é exatamente isso que Paulo fala para eles não fazerem e para eles terem uma postura de reverência perante as autoridades. Como diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, nós vemos que Deus, de certa forma, ele instituiu o Estado, porque muitas vezes a gente fica pensando, seria bom não ter presidente, não ter... Isso não é uma ideia bíblica. Existe uma noção de governo, uma noção de como se organizar uma sociedade, que é a anarquia. E o que é a anarquia? É justamente uma sociedade sem nenhum governante, sem nenhuma autoridade. E não é isso que Deus quer. Deus, ele faz algumas pessoas serem autoridades, né? Deus permite que algumas pessoas sejam autoridades. E Romanos apontam que muitas delas, né, são realmente instrumentos e pessoas usadas por Deus. Como Romanos capítulo 13, versículo 6 fala assim: as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Então, nós vemos que nós temos que respeitar e aceitar as autoridades. Então, mais uma observação. Paulo também ele aponta que existe um certo limite, um limite para a nossa submissão às autoridades. O versículo 5 que diz assim: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Então, Paulo ele apresenta que nós devemos ser submissos às autoridades, não porque elas vão punir a gente se a gente desobedecer, não por isso, mas por uma questão de consciência. Nós devemos ser submissos até o ponto que essa autoridade esteja
fazendo coisas que sejam de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, porque se a gente não tiver esse tipo de pensamento, nós seguiríamos alguns líderes que eram autoridades instituídas e regulamentadas, mas nós seguiríamos algumas autoridades como Hitler, como Saddam Hussein, como Stalin, que a gente sabe que foram verdadeiros genocidas, que massacraram seu povo, que perseguiam alguns grupos também. E nós, como cristãos, nunca, jamais deveríamos ser submissos, né? Os próprios primeiros cristãos, eles não eram completamente submissos às autoridades quando eles eram questionados sobre a sua religião. Eles preferiam sofrer perseguição, sofrer punições, como fala aqui o texto, do que fazer alguma coisa que vai contra a sua consciência. Atos capítulo 5, versículo 29 também revela isso. Os apóstolos, eles foram chamados a atenção pelos líderes religiosos que eles não podiam mais pregar sobre Jesus. E qual foi a resposta dele perante essa proibição dos líderes religiosos? É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Então, nós precisamos ser submissos às autoridades, entender que as autoridades existem realmente para botar lei e ordem neste mundo, elas têm um papel fundamental, mas que nós não precisamos ser submissos em todas as coisas que elas mandam. Se elas mandarem alguma coisa que é contra a vontade de Deus, contra os ensinamentos da Bíblia, contra algo que vai contra a sua consciência como cristão, nós não precisamos ser submissas a elas. Por último, mas não menos importante, uma das lições práticas que Romanos nos traz, né, além da submissão às autoridades, além de viver uma lógica diferente deste mundo, Romanos nos ensina a viver em comunidade. E realmente isso era uma coisa muito importante para os primeiros cristãos, e não somente para os primeiros cristãos, para nós também nos dias atuais. Mas pensando naquela época, era preciso viver em comunidade. Nós sabemos que os cristãos eram muito perseguidos, e eles geralmente tinham comunidades que eles viviam juntos, né? Atos revela que as igrejas, né, as pessoas partilhavam o pão e tinham tudo em comum. Mas a igreja precisava ser unida se ela quisesse se manter firme. O cristianismo só conseguiu chegar a nós nos dias atuais porque as primeiras igrejas conseguiram se manter firmes, unidas e não se separaram. Então Paulo reforça muito sobre a importância de manter a unidade cristã. Nos dias atuais também precisamos nos esforçar para mantermos a unidade dentro das nossas igrejas, a termos uma comunidade firme, unida e relevante na nossa sociedade. E como nós então podemos ter uma vida de comunidade? Paulo, de forma geral, apresenta 3 coisas fundamentais para a vida em comunidade. A primeira delas é que nós precisamos ter uma relação de interdependência um do outro, como aponta o capítulo 12, versículo 5 do livro de Romanos. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, olhando isso, o que a gente aprende? Na Igreja de Deus, cada pessoa tem uma função. Por exemplo, existem as pessoas que são do louvor, existem os pastores que pregam, existem as secretárias da igreja, existem o pessoal que está lá na recepção, servindo, recebendo as pessoas, existem o pessoal que cuida da parte técnica, do multimídia, do som, da iluminação, existem os professores da escola bíblica, e todas essas áreas estão interconectadas. Por exemplo, já imaginou o que seria do louvor sem o som?
E também não faria sentido, por exemplo, o som sem uma pregação ou sem um louvor. O que nós precisamos ter em mente é que cada pessoa dentro da igreja tem um dom. Cada pessoa tem o seu papel na igreja. E esses papéis não são isolados. Todos nós dependemos uns dos outros. Na igreja a gente vê uma valorização de uma área em detrimento de outra, mas todas as áreas na igreja são importantes. Mesmo até aquela pessoa que está lá nos bastidores, que não aparece. Por exemplo, para você estar assistindo essa aula aqui mesmo, teve uma pessoa que foi lá, postou no YouTube, e você nem sabe quem é essa pessoa, mas graças a essa pessoa você está tendo acesso a essa aula. Alguém da nossa igreja, uma pessoa que trabalha na equipe técnica, né, teve o cuidado de ir lá postar, botar o título. E então, o que a gente precisa entender é que a nossa igreja, para ser unida, precisa ter diferentes áreas, de diferentes atuações, e essas áreas estão ligadas. Por isso que a Bíblia compara ao corpo, né? Existe, por exemplo, a nossa mão, existe o nosso braço, existe a nossa cabeça, e todas essas diferentes áreas formam um corpo só. É isso que deve ser a igreja de Jesus. Várias áreas, mas ligadas, e que são interdependentes. Uma depende da outra. E uma segunda maneira que Romanos nos ensina a viver em comunidade é que nós precisamos se esforçar para manter a paz. Principalmente, como vimos, numa igreja que existem diversas áreas, podem surgir alguns conflitos dentro da igreja, mas nós precisamos nos esforçar para manter a paz. Pois é isso que fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. E ele fala que é para viver em paz com todos, não é só com uma pessoa, não é só com um grupinho, é com todo mundo da igreja. Nós precisamos se esforçar para manter a paz. E como é que nós podemos nos esforçar para manter a paz dentro da igreja? Para manter a união dentro da igreja? No capítulo 12, mais para o final desse capítulo, ele aponta diversos aspectos, né? Como nós precisamos ser pacientes, ser hospitaleiros. E eu gostaria de ler os versículos 15 e 16 do capítulo 12 do livro de Romanos, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Todas essas características aqui que Paulo fala, né, são maneiras de nos esforçarmos para manter a paz. Quando você, ao invés de pensar em você mesmo, você começa a pensar no outro. E uma coisa que ele aponta, né, por exemplo, a vingança. Se uma pessoa te fez mal, às vezes você está com raiva, você quer revidar na mesma moeda. Mas olha o que fala o versículo 12, versículo 21, que diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Então, nós dentro da igreja, nós precisamos ter uma postura que lança o orgulho fora, uma postura que não busca os próprios interesses, uma postura que não é vingativa. Nós precisamos se esforçar ao máximo para manter a paz dentro da igreja, para saber conciliar, para saber ouvir a opinião do outro, para saber levar a opinião do outro em consideração. E um outro aspecto que Romanos também fala que pode causar confusão e gerar discórdia dentro da igreja é justamente sobre os julgamentos que nós fazemos nas pessoas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que 30% da população dos Estados Unidos
em torno de 65 milhões de pessoas se afastaram da igreja pelos julgamentos que as pessoas faziam dela na igreja. E Romanos, ele fala que, assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Muitas vezes a gente tem uma postura muito crítica com o irmão que está do nosso lado. Muitas vezes a gente se torna uma verdadeira pedra de tropeço na vida desses irmãos. E a gente tem que ter cuidado, escolher bem as palavras quando formos conversar com algum irmão que está passando por algum momento difícil. Nós precisamos oferecer uma postura que saiba dialogar. E, por último, mas não menos importante, Romanos nos ensina que para vivermos em comunidade precisamos ter a abnegação. Como fala em Romanos 15, versículo 2, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Na igreja, podemos achar ideias contrárias a nós. Podemos achar algumas coisas que não são propriamente do nosso interesse. Mas isso tanto serve para a igreja como para a sua casa, para a sua vida. Uma vida que ama ao próximo, uma vida que está disposto a amar ao próximo mais do que a si mesmo. Romanos nos ensina a viver uma vida de abnegação. Uma vida que não faz as suas próprias vontades, mas faz a vontade do outro. Paulo, ele fala que quando nós temos essa postura de amor para com o outro, nós estamos cumprindo totalmente a lei de Deus, como fala em Romanos 13, versículo 9 e 10, que diz assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame ao próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, nós precisamos ter uma postura que justamente abre mão dos interesses próprios. Por exemplo, o líder não é aquela pessoa que faz os próprios interesses, mas sim, na teoria, era para ser uma pessoa que faz os desejos da maioria. É a mesma coisa com a gente. Nós não estamos na igreja para realizar os próprios desejos, mas sim para realizar o desejo da maioria. Mesmo que isso seja abrir mão de algumas coisas. Então, é dessas três maneiras que Romanos nos ensina a viver em comunidade, entendendo que temos uma relação de interdependência, que nós precisamos se esforçar para manter a paz e que nós precisamos ter uma postura de abnegação. É de suma importância que nós cristãos aprendamos a viver em comunidade, porque se nós formos olhar, por exemplo, para os maiores impérios, o Império Romano, por exemplo, o Império Macedônico, eles não acabaram por forças exteriores. Não foram forças exteriores que reprimiram eles, mas sim foram conflitos internos que acabaram, por exemplo, com esses grandes impérios. No cristianismo pode acontecer a mesma coisa. Se nós não tivermos um tom conciliador, um tom que saiba conversar com o próximo, um tom que esteja às vezes disposto a ceder, o cristianismo corre risco de acabar. Então façamos o máximo esforço para manter a paz dentro da igreja. Enfim, hoje nós estamos acabando nosso panorama sobre Romanos. Eu espero que tenha sido um tempo abençoador e que com a aula de hoje você tenha aprendido mais um pouco sobre o que é a prática, o que na prática é a vida do cristão, né? Na prática, a vida do cristão é uma pessoa que não aceita os padrões deste mundo, que ele é uma pessoa que se submete às autoridades, mas até certo ponto, até onde isso não fira a sua consciência, e também o cristão é uma pessoa que gosta de viver em comunidade e se esforça para manter a unidade do corpo de Cristo.
Que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Deus. Até o próximo domingo.